Ativar. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa reunião mensal do Grupo AC de Nutrição. Eu sou a Carla, nutricionista da MTN, e hoje nós estamos com uma convidada de honra, a doutora Cláudia. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês, tá bom? A Cláudia, ela é doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, tem MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e é especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pela Sociedade Brasileira em Nutrição Parenteral e Enteral. E hoje ela veio falar aqui um pouquinho com a gente sobre os cuidados da enfermagem na questão da terapia nutricional enteral, tá bom? Uma boa aula para todo mundo. Seja bem-vindo e obrigada pela presença. Obrigada, Karina. Boa tarde a todos. É um grande prazer, né, estar com vocês nesse encontro. É uma reunião mensal da nutrição. Que bom. Então, fazer parte, né, dessa reunião com a equipe de nutrição clínica, que a gente trabalhou muito tempo em parceria, e reencontrar grandes parceiros. Minha parceira Aline, né, de 15, 20 anos atrás, né, Aline, do HCOR. Nós fizemos uma construção muito boa, e a Aline foi responsável por reestruturar todo o sistema de educação permanente do HCOR. Então, uma grande parceira e muita gratidão por ela, porque foi graças a ela que também que eu, né, comecei na MTN juntas. Obrigada mesmo, viu, Aline? Um grande prazer estar com você aqui no encontro de hoje. Bom, e vamos hoje, então, falar um pouco do papel do enfermeiro, alguns cuidados. Eu coloquei um pouco de parenteral também, tá? Então, assim, nesse tempo de 1 hora, vamos ver se eu consigo falar um pouco da abordagem sistêmica desse cuidado, né, que é bastante relevante, e é importante, né, acho que a visão também que vocês agora têm em relação à atuação multiprofissional e por que não transdisciplinar, que isso acaba transcendendo a atuação multiprofissional, porque cada um hoje na equipe de trabalho tem seu conhecimento, né, sua formação e o seu expertise contribui para um conhecimento único, que é o cuidado do paciente, e por que não também, né, nas práticas de toda a equipe assistencial. Bom, eu não poderia deixar de falar um pouco nessa abertura da aula sobre a desnutrição, o que é desnutrição. E eu coloco muito bem, para quem conhece Florence Nightingale, né? Era uma enfermeira, acho que a nutrição conhece Florence Nightingale também? Florence Nightingale é uma enfermeira que foi precursora de não somente da enfermagem, mas de várias áreas. Área da epidemiologia, a área de infecção hospitalar, área de engenharia hospitalar, a área também de nutrição, porque ela falava muito do aspecto proteico da própria alimentação. E aqui eu coloco um parágrafo bem curioso, que ela destacava que qualquer cuidadoso irá observar isto. Milhares de enfermos estão anualmente passando fome no meio da abundância apenas devido à falta de atenção. Então, vamos fazer uma reflexão. Será que hoje, depois de 150 anos que Florence teve essa reflexão na Guerra da Crimeia, será que isso ainda... O que traz esse pensamento dela, né, no dia a dia? Será que mesmo em plena 2023, tecnologia, será que a gente não está carecendo de alguma coisa, mesmo com dispositivos, com material e equipe especializada? E o que ela destaca aqui também, né, que apenas devido à falta de atenção, né? Falta de atenção, 2 pontos. O primeiro ponto é tanto em relação às pessoas que insistem para que os doentes façam o que lhes é totalmente impossível. É que nós, de vez em quando, estamos esforçando um pouco a barra em tentar ofertar uma dieta por viral, sendo que ele já está com algum sinal de disfagia, plenitude gástrica. Será que em algum momento, a gente não está forçando um pouco a barra? Mas, por outro lado, também tem um lado do paciente, né? Quanto aos próprios pacientes doentes que se recusam a fazer um esforço perfeitamente possível. Então, talvez, no sentido de a gente também incentivar e procurar, por que não, montar uma forma de estimular essa aceitação limitada desse paciente, né? Adequando com a tolerância, adequando com a cultura também do paciente, os entendimentos. Então, acho bastante importante trazer o que Florence colocava, porque é isso que a gente
procura trabalhar no dia a dia hoje com a equipe multiprofissional. Desnutrição hospitalar, né? Eu acredito que também ele seja um mal do século, tá? Desnutrição hospitalar. Se a gente for verificar a literatura mundial, mais de 50% dos pacientes, né, mais metade, isso no mundo, tá? Eles têm algum grau de desnutrição. Tá? E os trabalhos mostram, né, que em relação à prevalência diante das diferentes tipos de pacientes, nós temos uma variação. Pacientes que têm doença maligna, ela margeia em torno de 48%. Pacientes cirúrgicos, 56%. Pacientes críticos, acho que isso no dia a dia a gente percebe, né? Paciente crítico com o estresse metabólico acentuado, 87%. E o paciente idoso, que hoje a nossa pirâmide populacional hoje está invertida, nós temos nossos entes queridos, nossos pais, avós, eles também estão envelhecendo e fisiologicamente falando, nós podemos perceber que existe a sarcopenia. Né? Então, esse é um dado bastante importante e é um trabalho nosso da equipe de hospital, né? Percebemos também que esses dados aqui, quanto mais tempo o paciente fica hospitalizado, quanto mais tempo não se tem uma visão, uma conduta terapêutica precoce, nós podemos aqui contribuir para que as taxas de desnutrição aqui durante 48 horas, 14 dias e acima de 14 dias, eles aumentem de 37% a 80%, até a 80% a chance aumentada desse risco, que eu considero também como um evento adverso. Evento adverso é uma consequência negativa em virtude, né, pode ser do paciente, mas em virtude principalmente da conduta, da atuação da equipe, né, que tem o manejo desse cuidado do paciente. O custo, consequentemente, esses pacientes que muitas vezes encontram-se hospitalizados, eles têm uma demanda maior, indicação de suplementação, indicação de uso de uma sonda enteral, de uma gastrostomia, aqueles pacientes em que a gente perde o timing de indicar uma TN precoce, pode evoluir com uma translocação bacteriana, uso de uma nutrição parenteral total. Então, a gente percebe também, por conta disso, alto custo hospitalar, tá? Em torno de mais ou menos quase o dobro, né, do custo em comparação com os pacientes sadios. E o que chama atenção também, um dado da RUQ, né, que é uma agência de saúde e pesquisa de qualidade, uns indicadores que eles levantaram agora em 2021, eles perceberam que naqueles pacientes que reinternaram no período de 30 dias, 50% dos pacientes, eles têm algum grau de desnutrição. E olha que interessante, será que esses pacientes que nós estamos liberando para alta hospitalar, eles realmente tiveram um bom acompanhamento da terapia nutricional, da nutrição? E eu penso, na nutrição não é equipe de nutrição, tá? Porque nutrição, quando eu falo de nutrição, imaginem aquela pirâmide das necessidades humanas básicas de Maslow. Todo mundo sabe, né? A base da pirâmide de Maslow são o quê? Alimentação, repouso e hidratação. Então, essa é Maslow ele falava que essas são necessidades essenciais. Isso demanda da atuação de uma equipe multiprofissional. Tá? Então, é importante lembrarmos que esses pacientes, então, 50% daqueles que reinternam no período de 30 dias já se encontram com um grau de desnutrição. E por que eu coloco isso? Porque em decorrência desse tipo de condição, esses pacientes, eles vão muitas vezes necessitar de uma terapia nutricional, uma terapia especializada, eu considero isso. Tá? E aqui, as próprias sociedades norte-americanas, ela destaca que a cada ano, tá? Então, todos os anos, em torno de 250 mil pacientes, eles estão hospitalizados, têm necessidade de algum tipo de terapêutica, seja enteral quanto parenteral. E a definição, quando fala de terapia nutricional aqui, é um conjunto de procedimentos, né, terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional dos pacientes, seja pela TNE, tá, ou pela TNP, dependendo do paciente. Muitas vezes, hoje, graças a equipes atuantes e graças a portarias 272 de 98 e a 503 de 2021, nós percebemos que os hospitais têm, sim, MTNs, é um grupo obrigatório, mas nem sempre são exclusivos. Né? A gente percebe que em alguns hospitais nós temos enfermeiras também que são exclusivos, nutricionista exclusiva, nutrólogo exclusivo. A gente percebe que tem uma grande preocupação das instituições hospitalares. E aqui,
esses pacientes que estão sobre essa equipe, na triagem, ou até mesmo pela própria avaliação subjetiva global, temos aqui essa detecção do paciente que está em risco nutricional ou aquele que já se encontra desnutrido. E esses pacientes, muitas vezes, pela própria triagem, baixa ingesta, perda de peso, temos aqui permanência na UTI, má absorção, doença ou própria injúria. Então, muitos hospitais, eu não sei como é que está aqui, Rose, se vocês utilizam alguma escala, uma triagem de avaliação nutricional? NR 2002? Tá, perfeito. 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 Mas essa triagem é feita pela nutrição ou a enfermagem, em algum momento, no histórico, levanta esse tipo de sinal? Nutrição? Tá. É importante também, né, que a gente sabe, alguns hospitais, a própria nutrição faz essa triagem, em outros, a enfermagem faz a triagem dentro do próprio histórico de enfermagem. Mas o que desperta atenção é que esse tipo de informação seja compartilhado com toda a equipe multiprofissional do risco desse paciente. Acho que a gente está tendo acho que alguém deve estar com o áudio ligado aí. Bom, e nesse contexto aqui da terapia nutricional, quando eu falo da abordagem da equipe da MTN, eu coloco esse fluxo. Eu falo como fluxo, eu falo como cuidado sistematizado, mas é um fluxo bastante importante. Vai depender muito do ponto de vista de cada especialista. Eu vejo que é um fluxo que dá muitas oportunidades para levantar um diagnóstico desse paciente e para estabelecer planos e, por que não, gestão de resultados, tá? Esse é um fluxo também, por que não, de cuidado de enfermagem, né? Então, nós temos aqui, um paciente que está chegando no hospital, de repente no pronto-socorro, é feita uma triagem por nutricionistas ou enfermeiros. Nessa triagem, é detectado o risco ou para desnutrição, ou o paciente já se encontra desnutrido, e diante desse risco aqui, né, essa equipe especializada vai se juntar. É isso, doutora? Essa equipe vai se juntar e vai estabelecer um plano terapêutico para esse paciente. Esse é um paciente que tem uma dieta, tem uma aceitação por via oral boa, a fonoaudiologia faz parte do grupo, tem de condições de indicação de uma suplementação oral, ou é um paciente que já estava em casa, a família não percebia, dava dieta por via oral, mas ele tossia e ao mesmo tempo tinha microaspiração. Então a gente vai observar esse tipo de paciente. Eu vou, nesse contexto, falar mais de adulto. Tá? Então, diante desse tipo de paciente, nós vamos então estabelecer o tipo de conduta. Se for um paciente que vai usar sonda, a enfermagem, segundo as portarias, tem, né, esse conhecimento e a expertise de verificar qual o melhor dispositivo para esse paciente, né? Nessa implementação, qual é a meta desse paciente, onde a gente vai querer chegar com o paciente e monitorização. Protocolos de diarreia, protocolo de avaliação de tolerância dessa dieta, infusão intermitente, infusão contínua, como é que vai ser essa evolução? E indicadores de qualidade. Vocês utilizam indicadores de qualidade? Então, tempo para aporte proteico-calórico, né, tempo de jejum, taxa de diarreia, taxa de alteração glicêmica, taxa de infecção de corrente sanguínea em pacientes que utilizam, nutrição parenteral, taxa de perda de sonda enteral e assim por diante. Então, nós temos aqui essa evolução. E esse paciente, uma vez que ele já tem esse monitoramento, é um paciente que ele pode evoluir para uma retirada de uma sonda, para, infelizmente, evoluir da via oral para o uso de uma sonda para gastrostomia ou sonda para parenteral. Tá? Então, esse paciente aqui é o momento de a gente fazer essa avaliação e, dependendo da condição clínica, tem uma hemodinâmica estável, liberação para alta hospitalar, um plano educacional, então, realizado desde o momento da internação desse paciente. Tá? Então, esse é um fluxo bem importante e aqui vários atores passam, né? Nós temos aqui a nutricionista, a enfermeira, a médica andróloga, temos aqui o farmacêutico, temos o fonoaudiólogo. Quem mais? Está faltando mais alguém? Fisioterapeuta, né? Por que fisioterapeuta? Temos fisio hoje ou não? Não? Eles estão lá com os pacientes. Mas por que fisioterapeuta está sendo muito essencial hoje nas MTNs? Reabilitação, né? Muitas vezes, até então, a gente via o físio fazendo motora, mexendo com o parâmetro da ventilação mecânica, mas esse físio, ele é essencial porque
dependendo do tipo de atividade que eles promovem, o paciente tem um gasto energético, que muitas vezes nós, MTN, não tínhamos essa visão, né? Calculávamos muito proteína, caloria, só que esse paciente, às vezes, está com BPAP, é um paciente que, às vezes, fica muito tempo em jejum por conta de pausa para extubação, jejum para traqueostomia, e a físio ficava o tempo todo lá do paciente e a gente não trocava informação. E hoje é essencial, porque dependendo dos instrumentos da físio, ela tem um cálculo tem uns cálculos denominados de METs, que é uma fórmula da fisioterapia que calcula quanto de energia esse paciente está perdendo. E junto com a informação de quando ele está perdendo, a MTN vai também calcular, talvez, de repente, ele não vai receber, não seja necessário 1,5, talvez seja necessário 2,0, né, calorias por quilo de peso. Então, depende muito do que é necessário para esse paciente, tá? Físio, fono, farmácia, enfermagem, médico, psicólogo também. Por que não psicólogo? Por que psicólogo na MTN? Talvez pela mudança e aceitação dessa nova via, Cláudia? Nós temos interessante psicólogo, né? Porque é uma adaptação. Imagina uma pessoa, um pai de família que internou aqui no hospital, fez uma cirurgia cardíaca, infelizmente teve complicações, teve um AVC, né? E esse paciente vai usar uma sonda enteral e é um paciente que toda a vida trabalhou. Então, a psicologia no sentido de trabalhar a aceitação do uso dessa sonda, esperamos que seja transitória, mas precisa, né? Esse paciente, a única forma de ele ganhar massa muscular vai ser a sonda enteral. Então, trabalhar no sentido de que, né, o paciente aceite melhor. Pediatria. Por que pediatria? Pediatria, eu trabalhei muito tempo com cardiopatia congênita. Nós tínhamos muitas crianças que necessitavam utilização de uma sonda a longo prazo, gastrostomia para ganho de massa muscular, para 2, 3 tempos de cirurgias. E muitas vezes as mães, quando elas viam que os filhos arrancavam as sondas, até mesmo elas inconscientemente, elas facilitavam a retirada dessa sonda, achando que se tirasse essa sonda, a criança estaria estaria livre do uso dessa sonda, já estaria apta a alimentar por via oral. Então, a gente percebia muitas vezes esse tipo de comportamento também, inclusive das próprias mães. Então, é importante a psicologia. E naqueles casos também de anorexia, muitos jovens que são anoréticos, né, que dependendo, usam sonda, usam parenteral, a psicologia nesse sentido de trabalhar com a aceitação e verificar o porquê, o que desencadeou, qual foi o gatilho dessa anorexia. Então, nós percebemos que existem vários profissionais, então, atuantes nessa prática, cujo objetivo nosso, então, é a desnutrição hospitalar. E eu vou entrar no papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem a partir de agora. Como são os cuidados? Dentro das portarias vigentes, nós temos as portarias de parenteral, de nutrição enteral, temos a próprio Conselho Federal de Enfermagem, que é 453, 2014, que rege as boas práticas da equipe de enfermagem. Nós temos aqui, dentro daquele fluxo de cuidado, nós temos obrigatoriamente 5 etapas para esse cuidado. Temos aqui a indicação e prescrição médica e alguns serviços. A gente tem a prescrição dietética, quando há o protocolo, né? Preparação e avaliação, manipulação de conservação e transporte, dependendo de alguns serviços, quando a fórmula é fechada, hoje em dia o serviço é compartilhado entre a farmácia e a nutrição clínica, né? Administração, controle clínico laboratorial e avaliação final. Em alguns momentos, nós vamos perceber o protagonismo de cada uma dessas profissões aqui. Em alguns, nós percebemos o trabalho da equipe multiprofissional. E quando eu falo da enfermagem, né, as legislações, elas mostram que para a enfermagem o papel essencial aqui, importante, é a administração, tanto da nutrição enteral quanto da nutrição parenteral. E eu não trouxe aqui para vocês, mas vocês já ouviram falar da teoria do queijo suíço? James Wilson? Né? Então, para quem já conhece a área de administração, nós temos aquele queijo suíço com vários furos. Se a gente observar o alinhamento daqueles furos, nós temos aqui os riscos, os buracos são as oportunidades e, passado por todos os buracos, nós temos, então, o dano para aqueles pacientes. Se a gente fizer uma analogia com a terapia nutricional, na atuação do profissional, pense um pouco. Nós temos aqui a primeira barreira, doutora Luciana. A segunda barreira nós temos aqui
a Rose, como nutricionista, ela vai preparar a dieta, né? Nós temos aqui a farmácia avaliando a parenteral. E a quarta e última barreira, antes de chegar ao dano, nós temos quem? Enfermagem. Então, nós temos que realmente reconhecer que essa etapa final da administração cabe a nós, enfermeiros, equipe de enfermagem, observarmos aqui o impacto, e é importante que nós tenhamos o conhecimento de para que serve uma terapia nutricional, quais as consequências que essa terapia ela pode afetar quando, né, é administrada de maneira errônea e quando não há indicador de qualidade para acompanhar, então, esse paciente. Então, por isso que eu coloco aqui que o trabalho da equipe do enfermeiro é essencial na atuação da equipe multiprofissional, da própria MTN. E dentro desse fluxo de trabalho aqui, na administração, não é só o ato de administrar, não é só o ato de instalar dieta e eu virar as costas para o paciente. Não, tem todo um trabalho, tem todo um protocolo, né? Protocolo de instalação da dieta, protocolo de checklist para técnica de passagem de sonda, protocolo de prevenção de obstrução dessas sondas. Então, tem todo um trabalho, e aqui eu coloco como de maneira mais resumida, que essa administração, ela se resume, né, de maneira mais prática, em 2 momentos. O protagonismo do enfermeiro. Nós temos aqui a responsabilidade da seleção e padronização dos materiais relacionados à administração, tanto da nutrição enteral quanto da parenteral, seleção das sondas, adulto e pediátrico, seleção das gastrostomias, sondas nasogastrojunais, catéteres para nutrição parenteral, bombas de infusão, e hoje, atualmente, né, graças à tecnologia, a tecnologia Infit. Então, essa tecnologia Infit, ela veio, está chegando no Brasil, graças também ao apoio dos enfermeiros que estão preocupados com a segurança e a qualidade desse cuidado. Então, nós temos aqui essa padronização e os protocolos de enfermagem, os cuidados de enfermagem. Quando eu falo de cuidados aqui, nós temos aqui a colocação de uma sonda oroenteral, um catéter intravenoso PIC, nós temos aqui a própria portaria do COFEM, que rege as boas práticas, que enfermeiro especialista e capacitado tem essa autonomia, segundo o protocolo da instituição, da passagem do PIC para a nutrição parenteral, manejo dos dispositivos, admissão correta e segura da nutrição da NP e monitoramento contínuo desse paciente. Esse é o cuidado, então, da administração. Então, não é só o ato de infundir a dieta que resume ao papel da equipe de enfermagem. E aqui, quando eu falo da administração, eu gosto muito de cutucar o enfermeiro nesse nosso raciocínio, nessa nossa reflexão, porque somos nós responsáveis pela etapa final da administração dessa terapêutica. Então, é importante, como nós sabemos, nós fomos administrar a medicação, a gente tem que saber a propriedade da medicação, nome, se tem similar, qual é o efeito terapêutico da medicação, qual que é a dosagem. Em relação à nutrição enteral, que tem várias, que podem ter complicações, nós também temos que ter esse conhecimento. Não é que nós vamos prescrever, mas nós temos que ter esse conhecimento para prever e prover cuidados que talvez essa nutrição seja administrada de maneira errônea ou o paciente possa ter risco de intolerância. E nesse contexto aqui, é importante lembrar qual a indicação dessa fórmula de nutrição enteral, né, para que serve essa nutrição enteral. A gente sabe muito bem que existe uma gama variada de produtos e fórmulas enterais, cada uma com a sua densidade calórica, com a sua osmolaridade, com a indicação específica para pacientes diabéticos, pacientes críticos, pacientes com trauma, pacientes oncológicos, idosos, crianças. E recentemente eu aprendi com uma pediatra que para criança não é NE, para criança é fórmula infantil. Então, ele falou, opa, a doutora Daniela me ensinou, falou, Cláudia, não é NE, não é Nindex, não é Caseical, não, essa aqui não é NE, não é nutrição enteral, é uma fórmula infantil. Então, existe, inclusive, para a pediatria, uma soma de dietas que são fórmulas e que não deve se considerar também só NE. Tanto é que quando na pediatria se prescreve a nutrição enteral 10 ml por hora na criança. Que nutrição enteral é essa? Então, a dieta da Danone, é dieta da Nestlé, são fórmulas que são módulos. Que tipo de dieta? E dependendo da fórmula que é feita, tem uma consequência negativa para a criança.
né? E a gente tem que observar essa tolerância. Então, por isso que a gente pega muito, a gente bate muito na tecla de que nutrição enteral tem seu nome, tem sua indicação específica, tá? Qual que é a meta dessa nutrição? Em quanto tempo, Aline? Em quanto tempo o paciente está entubado, é um pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente vai entrar com uma TNI precoce, 24 horas, estabilizou, vamos entrar com uma sonda enteral pós-pilórica. Qual que é a meta desse paciente? 75 anos, 60 quilos, né? Diabético. Nós vamos calcular quanto para esse paciente, doutora? Quanto? Depende muito dessa necessidade desse paciente e da condição que ele está naquele momento. A gente não vai dar uma sobrecarga de proteína nem de caloria, a gente vai iniciar com uma fórmula, né? A gente fala fórmula de, como é que é? É uma fórmula inicial ou fórmula de, não é de ataque, uma fórmula de partida, isso. De partida, observando a tolerância, a evolução clínica, aumentar um pouco a osmolaridade, aumentar mais a densidade calórica e aumentar a oferta proteica. E a gente sabe muito bem hoje que a nossa meta dos pacientes que estão com sonda nos hospitais, é importante a proteína. Né? Proteína por conta da massa muscular. E os estudos da literatura mostram que a variação de glicemia, tanto para hiper como para hipo, está muito relacionada, está muito associado com altas taxas de mortalidade. Então, por isso, hoje, se o paciente não tem uma alteração renal, né, então, trabalha muito com a parte proteica dessa fórmula enteral. E nesse contexto também, nós enfermeiros, uma vez que a gente sabe a indicação e para qual tempo, né, qual tipo de dieta o paciente vai iniciar, qual dispositivo nós vamos estar utilizando? Sondas enterais, sim. E aquele paciente que é um paciente que tem uma atonia gástrica, esse paciente, aquele idoso, está com... Eu sei que tem alguns hospitais que não utilizam o resíduo gástrico como fórmula, como marcador de intolerância. Então, hoje a gente sabe muito bem que a própria Aspen, né, 2016, ela fala que resíduo gástrico, ele pode sim fazer parte do protocolo das instituições, desde que esteja associado a um outro tipo de transtorno, distensão abdominal, diarreia, dor abdominal. Mas, isoladamente, resíduo gástrico não é motivo para você pausar a infusão dessa dieta. Então, esse paciente que está com uma atonia gástrica, parte hemodinâmica estável, não tem indicação de intraparenteral nesse momento. Mas distende abdômen com facilidade, está com uma baixa tolerância, a gente pode também indicar uma sonda nasogastrojejunal. E é importante nesse sentido a enfermeiro, porque ele vai conhecer o produto, ele vai promover desenvolver um protocolo de manejo dessa sonda. É uma sonda que vai ser introduzida pela via endoscópica, é uma sonda que tem 2 calibres, ela pode obstruir a parte pós-pilórica, né? Tem cuidados com a drenagem do resíduo gástrico quando aberto e quando prescrito, então tem todo o cuidado, e é papel do enfermeiro, então, acompanhar, então, esse tipo de cuidado, tá? Etapa 2, aqui é bem na assistência mesmo, nós enfermeiros. Etapa 2, como vamos realizar a passagem dessa sonda do paciente? É um paciente que tem desvio de septo, paciente tem histórico de pneumotórax, é um paciente que tem subo de coagulação, ou é um paciente liso que nós vamos passar essa sonda. Então, avaliarmos a condição prévia desse paciente, como instalar a nutrição enteral, então, um checklist da instalação dessa dieta, como é que nós vamos estabelecer o monitoramento desse paciente, uma vez que está com essa dieta, infusão contínua, né, com droga vasoativa, com várias medicações, como é que nós vamos evoluir com o tempo de jejum em relação a polifarmácia e o que monitorar no paciente que está com o uso dessa própria dieta enteral. Então, esses são alguns cuidados que eu coloco aqui na administração dessa dieta. Então, de novo, administrar a dieta não é o fato de instalar. Tem todo um contexto aqui que nós, enfermeiros, temos que realmente colocar, né, em prática no nosso dia a dia. Seleção dos acessos aqui, acho que a gente tem workshops que falam, né, indicação dos dispositivos, acho que não é o objetivo desse encontro, mas aqui eu mostro para vocês qual que é o fluxo de seleção de um dispositivo. Então, nós temos aquele paciente que tem uma previsão de uso de uma nutrição enteral no período de 4 a 6 semanas. Então, nós vamos utilizar um acesso de curta permanência, uma sonda enteral, certo? Uma sonda enteral, dependendo do paciente,
pré-pilórica, não tem risco de broncoaspiração, pós-pilórica, quando há um risco de broncoaspiração, e nesse caso aqui, nós temos a sonda aqui, né, nessa sonda aqui para drenagem e para nutrição pós-pilórica, e para aquele paciente que utiliza aqui essa sonda, geralmente é um paciente mais crônico, tá, nesse lado esquerdo aqui, é um paciente mais crônico, que de longo período, esse é um paciente que passou o período com sonda enteral, 4 a 6 semanas, a fonoaudiologia fez a avaliação prévia, esse paciente não está tendo uma evolução boa para via oral, e infelizmente, então, ele vai ser indicado o uso de uma ostomia. E nesse caso aqui, uma sonda de gastrostomia, tá? Então, geralmente, sonda de gastrostomia, e quando tem risco de aspiração, indicação de uma sonda gastrovaginal. Mas na prática, não funciona tão assim, não funciona tão certinho assim. Na prática, o que nós fazemos, doutora Luciana? Nós indicamos primeiro uma sonda de gastrostomia, observamos a evolução desse paciente, se ele evoluir com uma gastroparesia, aí sim, indicamos essa sonda gastrovaginal. Então, na prática, né, e na prática, né, principalmente em criança, tá? Então, adulto, né, a gente tem os guidelines que recomendam a troca por uma sonda de gastrostomia. Criança, eu já vi trabalhos que esperam até 3 meses a indicação de uma sonda de gastrostomia. Isso é muito tem muita interferência da cultura da instituição em que a criança se encontra e também dos pais. Né? Imagina, o seu filho, né, a gente acredita que a criança é uma caixinha de surpresa. Né? Então, assim, muitas vezes a criança surpreende, de repente é uma criança que o prognóstico é demorado, mas de uma hora para outra está conseguindo comer por boca. Então, por isso que na literatura, criança, a sonda de gastrostomia não funciona a 4 a 6 semanas. Funciona, a tendência é você indicar mais tardiamente. Adulto aqui, né, dependendo do tipo de adulto, e se for uma MTN mais atuante, o protocolo da instituição também for de acordo, 6 semanas a gente espera que esse paciente, uma vez que a fonoaudiologia avaliou, né, não tem viabilidade, está broncoaspirando, a gente não pode perder o timing de indicar essa sonda de gastrostomia, então a gente vai, né, utilizar uma sonda de longa permanência. E tem período também, né, o paciente idoso acaba ficando tem risco da sedação também, né, idoso às vezes oscila com torpor e agitação, dependendo da sedação você pode expor em risco de uma intubação orotraqueal, então também tem esse risco potencial também, tá? Então aqui temos o fluxo de acesso, então, lembrando que cada tipo de paciente, cada tempo de uso tem, então, uma indicação de um tipo de acesso, tá? E aqui, uma publicação recente em relação às tecnologias, em relação às sondas, eu não vou falar de característica da sonda, porque eu acredito que muitos já conheçam, mas hoje é uma tendência, não sei, vocês trabalham com conexão segura aqui, essa tecnologia? Já entrou? Então, é uma tecnologia que veio desde 2012, 13, ela começou nos Estados Unidos, tá? ela foi inicialmente para a Europa, para a Inglaterra, e aos poucos já está migrando aqui no Brasil. É uma tecnologia que é infit, uma conexão que ela só vai se ligar com as conexões intravenosas, né? Então, é uma norma internacional que é da ISO 80369/3, tá? Então, 3 é a versão para-enteral, 1 é para tubos de acessos de oxigênio, 3 é para arterial, 2 para arterial e 3 para linha de acesso enteral. Então, aqui é uma modificação que existem, e uma das modificações da tecnologia dos acessos, graças a vocês enfermeiros aqui, como formadores de opinião, é também o uso da coloração roxa lilás como uma forma também de identificar como voltado para a linha de nutrição enteral. Mas uma coisa, um ponto a considerar, tem um catéter POIP que é roxo também. Então, não é o roxo, ele ajuda na sinalização, mas o que vai ajudar na prevenção do risco de conexão são essas ponteiras aqui rosqueadas, tá? Essa aqui, que a gente chama de ponta macho, né? Então, que conecta na ponta fêmea. Então, só a cor lilás, juntamente com essa conexão macho, é que vai garantir a segurança no manejo, então, dos dispositivos. E o treinamento de toda a equipe de enfermagem. Então, aqui nós temos os dispositivos, aqui essa mudança que nós tivemos, e essa conexão aqui, eu coloco muito a tecnologia, porque isso vem a favor
da equipe de enfermagem e do paciente também. Então, nós temos aqui a mudança que houve, eu coloco a mudança inicial aqui do spike, né, que era a ponta agulhada e hoje evoluiu com a ponta em cruz. Primeira mudança mundial voltada para a segurança e tecnologia. A segunda mudança foi relacionada também ao equipo. Essa aqui é uma mudança que aconteceu, a equipe azul foi a mudança do Brasil, no Hospital da Beneficência Portuguesa, na década de 80. Uma ideia muito interessante aqui, mas com essa tendência hoje, ou a equipe é totalmente lilás, e ela tem uma ponta em cruz, e essa outra ponta é uma ponta, né, que ela vai se adaptar, então, à própria sonda enteral. As mudanças da sonda também, né, hoje, tem marcadores, e é uma ponta, tá, com a adaptação na parte de macho. E uma outra consideração importante, que enquanto enfermeira especialista, aqui eu coloco, o que utilizar? É o catéter enteral ou o tubo enteral? Enfermeiros, o que vocês acham? Catéter enteral, tubo enteral ou sonda enteral? Hã? Assim, eu sou muito suspeita, tá? Eu já até coloquei um xizinho no catéter enteral. Porque quando a gente vai, tem uns acrônimos, homônimos, existe uma expressão que sons iguais, palavras semelhantes, né? Quando a gente fala de medicação. Nesse sentido do catéter, nós temos o catéter central, catéter enteral. Né? A letra, se você não tem um protocolo, se não tem um prontuário eletrônico, muitas vezes alguém pode prescrever de maneira errônea catéter central, administrar nutrição enteral, que não sabe qual é a dieta, no catéter central. E um estagiário que não, de repente, um profissional que não esteja, um estagiário de enfermagem, ou um profissional que não esteja habilitado ou treinado, ele, na falta de atenção do setor corrido, ele pode estar sujeito a fazer uma conduta errada e provocar um evento sentinela. Então, nesse sentido que nós, enquanto Sociedade Brasileira de Nutrição, Comitê de Enfermagem, nós temos defendido muito, né, a substituição da palavra catéter enteral por sonda ou por tubo enteral, tá? Por questões de segurança, tanto de som quanto de palavra, né? Bom, em relação à nutrição parenteral também, essa é uma outra um outro checklist que eu utilizo tanto para parenteral quanto para enteral. Na parenteral, a gente tem que, quando selecionamos os dispositivos, qual o tipo de calibre, né? Qual o calibre para essa sonda, qual a composição, poliuretano, teflon, silicone, qual o tipo de composição, qual vai ser o local de inserção, né? Vai ser cefálica, braquial, a osmolaridade, o tempo de uso. Tanto para parenteral quanto para enteral, esse é uma espécie de um checklist importante, tá? Quando eu vejo, uma criança, né? Então, criança, eu vou indicar uma sonda para criança, a criança tem sonda 4 French, 5 French, 6, 8 e assim por diante. Então, lembrar que para a criança, eu não vou levar em consideração a idade da criança. Eu vou levar em consideração o quê? Para a criança. Quando eu seleciono uma sonda. Tamanho da criança. Quantas vezes nós pegamos crianças com 2 anos que tinham quantos quilos? 2 anos com 4 quilos? Cardiopata? Né? Então, lembrar em consideração que nem sempre o calibre dessa sonda está relacionado com a idade dessa criança. Tá? Porque às vezes a gente, no dia a dia, acaba, não, essa criança, é uma criança de 2 anos, vamos utilizar uma sonda 8 French. Então, levar em consideração isso. Sondas de poliuretano ou de silicone, qual é a melhor? Ou PVC? Qual é a melhor? Qual eu vou utilizar? Sonda de PVC? Jamais. PVC é aquela sonda de drenagem, sonda Levine, né? Ela não é radiopaca, pode causar uma lesão de narina, pode se corroer. Então, na prática, sonda de poliuretano ou de silicone. Dizem que a sonda de silicone ela tem uma parede interna mais grossa, o que pode, né, levar a risco maior de obstrução dessas sondas. Tá? Aqui, então, só lembrando em relação às soluções, osmolaridade. Aqui eu estou falando da parenteral. Na parenteral, na osmolaridade, se for catéter periférico, até quantos miliosmoles? Tá? Aspen fala 900 miliosmoles, via periférica. Depende muito
Se for um idosinho, a gente também tem que dar, né, tomar cuidado com veia de idoso, tá? Para parenteral do tipo periférica, até no máximo 900 milhas-moles. Tá? Acima disso, catéter central. E para a dieta enteral? Osmolaridade. Quanto de osmolaridade para a dieta ela é considerada um risco para intolerância? Tá? Uma dieta normo-osmolar, 350 milhosmoles. Acima disso, 400 milhosmoles, ela pode causar uma distensão gástrica. Então, é importante, nós enfermeiros, quando fizermos o plano assistencial de cuidado, observarmos qual que é a osmolaridade dessa dieta, porque ela tem risco potencial. Eu vou trabalhar com diagnóstico de enfermagem, não é o foco nosso da aula de hoje, mas tem um diagnóstico de enfermagem voltado para isso, né? Então, aqui, lembrando disso também, tá? Quando eu falo de parenteral também, né, lembrando que complicações relacionadas a catéter pode variar aqui de 1,5 até 4,9 por 1.000 dias de catéter, dependendo do tipo de paciente, gravidade da doença e tipo de catéter. Aqui tem UTI neonatal? Não. Tem muita coisa de UTI neonatal que, infelizmente, aqui, o pessoal está assistindo, é off-label. O que é off-label? Não tem estudos em vivo de neonatos sobre o uso de, né, de comparação de soluções de alta osmolaridade, risco de infecção, exposição ao risco de infecções, tá? Então, por isso que, nesse contexto aqui, quando a gente fala de catéter, quando fala de catéter para neonato, muita atenção quando a rede venosa para parenteral tem uma limitação de utilização, tá? Sonda enteral, colocação de uma sonda, aparentemente parece ser fácil, né? É fácil, né, para quem tem prática? Pode ser considerado como fácil, certo? Então, lembrando, né, como é que eu posso proceder numa técnica segura, sabendo que eu vou utilizar 13 materiais nesse procedimento? 13? Vocês tinham ideia de 13 materiais no procedimento? Achava que era só uma sonda, xilocaina e uma toalhinha, né? Não, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eu fui fazer uma contagem, porque a Aline me ajuda a fazer o POP de passagem de sonda, né, Aline? A gente foi contar que eram 13 materiais na passagem da sonda. Tá? 13 materiais na passagem da sonda. Será que é seguro mesmo? E até eu finalizar a passagem, eu tenho 6 etapas. Nossa, não é só passar a sonda? Não. A passar a sonda, a médica, a doutora Luciana, tem que prescrever essa passagem, porque nós, enfermeiros, não temos autonomia de prescrever a passagem da sonda, condição clínica do paciente, tá? A hemodinâmica está instável, está com BIPAP, está como queda de saturação. Vou passar a sonda? Entende, né? A enfermeira com bom senso vai avaliar esse paciente. Paciente e família entendem o propósito de uma sonda? Eles sabem por que vai utilizar essa sonda? Não adianta eu passar a sonda, seu João, hoje nós vamos passar uma sonda, mas é por pouco tempo. Não. A família tem que entender o propósito dessa sonda, porque uma vez que ele entende, muitas vezes a família vai contribuir para esse cuidado. Eu sei que idoso, às vezes vai agitado, vai arrancar essa sonda, mas a família sabe do propósito, ele vai tentar contribuir nesse cuidado, né? O enfermeiro com experiência, tá? Hoje em dia a gente fala muito bem que enfermeiros, alguns protocolos dos hospitais, eles pedem que o enfermeiro tenha treinamento antes, se nunca passou sonda, né? Se o enfermeiro é muito antigo também, vai treinar também. Se o enfermeiro que não tem muita habilidade, tem que ter um treinamento prévio para passar uma sonda nasointeral, tá? Usa a EPI e as próprias medidas também de passagem. Depende muito da técnica da passagem para você ter um posicionamento tanto pré ou pós-pilórico. E aqui só um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de uma técnica de passagem habitual, né? Que a gente coloca aqui, que vocês primeiro já sabem e fazem com muita facilidade. Só lembrando aqui dessas 13 materiais, 6 etapas aqui, essa técnica de passagem, ela pode ter uma variação na medida, né? E os estudos mostram na passagem dessa sonda aqui, tem o NEX, aqui acho que não tão, o pessoal não está usando muito mais esse aqui, NEX. O nariz, malva da orelha, o zestifode. Aqui, hoje em dia a gente está observando muito mais ou esse eixo, né, que vai até a cicatriz umbilical, ou mais aqui a Nemo, tá? Que é aqui, por nariz, lobo da orelha, procestifode, até a cicatriz umbilical. Lembrando a curvatura do estômago. Então, se você coloca muito alto no procestifode, ela vai ficar dançando no esôfago. Então, essa é uma técnica que está sendo muito utilizada atualmente e considerada como segura. Essa é uma tese de doutorado da doutora Sandra, da Unicamp,
que ela fez um levantamento, uma revisão, e ela verificou que 4 estudos mostraram que o NEX não é seguro, tá? Essa sonda não deve ser recomendada na prática. Ao passo que essas 2 técnicas, em especial essa daqui, a NEMO, ela oferece menor risco em comparação com aquela do processo tifoide. Tá? Então, essa medida aqui, até a cicatrização umbilical, é uma técnica que promove, sim, procura garantir uma segurança na técnica, e o padrão ouro hoje ainda continua sendo o raio-x abdominal. Tendências hoje para enfermagem, enfermeiros. Uso de ultrassom para passagem de sondas interais. Tá? Aqui vocês usam ultrassom? Sim, tá? Então existem alguns hospitais que estão utilizando, muitas UTIs intensivistas utilizam muito ultrassom para PIC, obviamente, alguns estão utilizando para verificar volume urinário, né? Então a tendência também em relação à passagem de sonda também e resíduo gástrico é uma tendência também, que estão tendendo a verificar. Principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul e o pessoal da USP de Ribeirão Preto, tem algumas enfermeiras que fazem pesquisa em relação às técnicas de passagem com ultrassom. Tem algumas fragilidades, tá? Mas é uma forma, é um método beira-leito que pode, sim, né, na dúvida, pode auxiliar na leitura do posicionamento da própria sonda interal, tá? Ok? Então, nós temos aqui, no momento, o gold standard é radiografia, mas uma tendência para que o ultrassom também seja uma forma de auxiliar no dia a dia a beira-leito, então, na localização dessas sondas, tá? E por que eu valorizo muito a passagem de uma sonda nasointeral? Mesmo os especialistas, nós temos habilidade da passagem da sonda, mas por um azar ou tipo de sonda, na literatura podemos encontrar vários tipos de eventos adversos. Os mais frequentes aqui são os voltados à complicação respiratória por conta da própria anatomia do nariz. Então, pneumotórax, né, broncoaspiração, derrame pleural aqui, tá? Complicação esofágica, perfuração de nasofaringe e até perfuração de veia jugular. Infelizmente, perfuração intestinal pós-passagem de sonda. E aqui, fratura de base de crânio também. Então, por isso que se recomenda pacientes com trauma de crânio, passagem da sonda por via oral, porque às vezes pode ter um desvio de caminho e a sonda penetrar no crânio, tá? Então, por isso que nós temos toda uma prática, checklist na instalação, tipo de material, enfermeiros treinados, né, e com essa educação permanente constante nesse procedimento, tá? Bom, e aí agora sim, soubemos para que serve a nutrição, a osmolaridade, vamos então proceder na instalação dessa dieta. Tá? Tá tranquilo, né? Então, a instalação dessa dieta aqui, nós temos que lembrar que nutrição integral é medicação, né, doutora Luciana? É alimento, mas é uma terapêutica. Os trabalhos mostram, né, que eles podem melhorar lesão por pressão, melhorar a clínica de pacientes que estão em terapia intensiva, pacientes oncológicos, crianças debilitadas. Então, os trabalhos mostram que sim, ela é uma terapêutica que veio para mudar a evolução dos pacientes. Que tipo de sonda é essa? Pré-pilórica, pós-pilórica? Na instalação dessa nutrição, checar se o rótulo, né? Assim como nós verificamos a medicação, para que serve essa dieta, quem preparou, qual que é a validade dessa dieta. Aqui, o rótulo aqui é mais o rótulo de dieta sistema aberto, né? Você tem toda essa etiqueta aqui. Já no fechado, você tem a própria dieta, né? E uma etiqueta padrão da própria instituição. Aqui também, a programação dessa bomba de fusão, então nós temos a contínua intermitente. Hoje nós temos bombas de duplo canal que ofertam. Vocês têm a bomba duplo canal aqui? Legal. Então, lembrar na programação corretamente dessa bomba, observando quanto de infusão a bomba programou em relação à infusão dessa dieta, se houve pausa nessa programação também, tá? E aqui, quando eu falo de dieta, é também as 9 certezas da medicação. Paciente, via, dose, anotação, monitoramento certo, registro certo. E uma coisa importante desse paciente aqui, né, esse monitoramento. Será que esse paciente está tendo uma evolução boa? Como é que está sendo a tolerância? Né? O resultado do uso dessa fórmula integral. Tá? E assim nós vamos instalar essa dieta integral.
Então, nós temos aqui, esse é o processo da checagem, né, da instalação dessa própria dieta. E lembrando que, na minha tese de doutorado, um trabalho com 120 profissionais de todo o Brasil, pela percepção das MTNs, em torno de 76% aqui quase, tá, eles consideraram a etapa da administração como a etapa, então, reforçando a teoria do QI suíço, como a etapa mais perigosa para a administração, para a infusão da dieta enteral. Então, não é prescrição, perigosa se não tem um nutrólogo especializado, se a nutricionista, se a lactarista não preparou corretamente a dieta. Mas aqui, na percepção das MTNs, né, até 76% valorizam como risco potencial para evento adverso. E qual o fator que interfere nessa administração, então? Nós temos aqui falta de planejamento, falta de conhecimento, razões desconhecidas, por quê? Falta de documentação do porquê esse paciente ficou em jejum, pausas à beira-leito, eu vou dar banho no paciente, esqueço de instalar essa dieta. A físio vai lá, trabalha com o paciente, ela mesma desliga a bomba de difusão e esquece de avisar que o paciente já está liberado da fisioterapia, certo? Então, é um exemplo, tá? Problemas com a própria sonda, obstrução da sonda, retirada da própria sonda. E aqui, esse tipo de problema comum que pode acontecer com esses pacientes, ela pode acarretar em torno de 55 até 800 horas de pausa de jejum desses pacientes, afetando até 70% da oferta proteica-calórica. Então, dependendo dos trabalhos, né, esses pacientes eles estão em risco potencial, ao invés de nutrir, para desnutrição. Se não tiver uma equipe especializada entendendo o porquê do processo, a gente não vai engordar o paciente, a gente vai promover um spa desse paciente. Tá? Então, é importante lembrarmos que isso é uma consequência realmente que tem um impacto muito importante da recuperação desses pacientes, né? E aqui, uma construção conjunta, tá? Aqui em relação à folha do balanço e por que da administração correta dessa solução. Né? Então, é importante lembrarmos aqui um espaço específico, né, tanto para a dieta por sonda, por gastrostomia ou por genostomia, o espaço para a dieta, para a medicação e para a água. Por quê? Se eu tiver o espaço correto na infusão, a equipe de enfermagem vai entender que realmente naquele espaço é para a dieta, outro espaço para a água e outro espaço para a medicação. E nisso, quando for feito o cálculo, né, do volume prescrito infundido, o cálculo da adequação proteica-calórica, eu vou saber que aquele volume que foi anotado é o volume correto, não é aquele volume que está superestimado e você fala, nossa, é um paciente grave, teve tanto jejum, tanta pausa para jejum nessa semana que conseguiu atingir meta de 90%, então é importante porque vocês podem verificar e ter um estranhamento em relação a essa anotação, tá? Aqui, em alguns hospitais, eles fazem zeragem a cada 2 horas, a cada 6 horas. O controle distinto garante maior monitoramento, então, em relação ao tempo correto, a infusão no volume correto e a bomba funcionante. Então, é uma oportunidade de verificar se realmente a bomba está funcionando, né, e verificar se o frasco da dieta está sendo esvaziada corretamente, então é importante. E também verificar se o técnico sabe manipular a bomba de difusão. Porque hoje existem vários tipos de bombas que têm uma alta tecnologia. E a gente precisa treinar o técnico, porque quem vai monitorar a infusão e documentar no Cardex é o técnico. Cardex foi coisa antiga, né, gente? Quem vai documentar no prontuário eletrônico vai ser o técnico de enfermagem. E a enfermeira, né, uma boa enfermeira, nas 24 horas, ela vai verificar o balanço hídrico e ela vai conseguir fazer o cálculo da adequação de infusão dessa nutrição. Né, uma boa enfermeira, tá? Então, aqui, isso fica uma atividade importante. E lembrando também, né, tem um in-out. O que entra, o que sai, é um balanço bastante importante desse paciente, né? E o fato de, qual é a infusão gota a gota com a bomba, muitas vezes a literatura mostra que um controle rigoroso, quando você tem um equipamento muito bom e uma equipe treinada, você tem menos eventos adversos, flatulência, distensão abdominal, diarreia, tá? E aqui, nós temos aqui 2 problemas quando falamos em relação à administração da nutrição enteral. Nós temos o problema de subinfusão, né? E o problema de superinfusão. Nossa, gostei, a nutrição assim. Sim, com certeza, é isso que interfere no cálculo da meta proteica calórica de vocês. E que nós, enfermeiras,
Sabemos calcular corretamente, né? Então, aqui, porque esse paciente está hospitalizado, ele pode ter subinfusão. Primeiro, porque muitos pacientes, durante a hospitalização, eles são submetidos a vários tipos de jejum. Traqueostomia, intubação, tomografia, ressonância magnética, vários tipos de jejum, tá? Durante a hospitalização. Então, é importante que a doutora Luciana faça uma previsão durante a evolução dela, se vai compensar esse volume, o que ela vai, ou vai mudar o tipo de formulação. E aí, quando possível, a enfermagem minimizar o tempo possível de encaminhamento desse paciente para os exames, né? Então, lembrando que esses pacientes, eles podem ser expostos a vários tipos de procedimentos. E aqui também, superinfusão. Falei, superinfusão, por quê? Porque são razões desconhecidas, falhas na documentação. Até 2% dos pacientes que têm superinfusão, até 2% pacientes podem ter anotação de superinfusão por conta de falhas na anotação do prontuário eletrônico dos pacientes. Então, às vezes, aquela passagem de plantão em que estava corrido, o técnico esqueceu de zerar a bomba, né? Chegou o plantão seguinte, em vez de marcar, olha, correu 40, o técnico esqueceu de zerar a bomba, vai marcar 80 ml, e assim por diante. Então, acontece muito essas falhas quando, né, a anotação. E em relação ao balanço hídrico, né? Então, quando você não tem uma anotação correta dos espaços, a anotação de que água misturada com a própria dieta integral, no espaço da própria dieta integral. Então, isso dá conotação errada dos dados, tá? Opa, eu acho que travou. Bom. Será que travou? Eu acho que deu uma travada aqui, mas é importante reforçar esses dois momentos, né? Que da administração, nós temos os dois riscos aqui, duas possíveis situações que acontecem, né, Cíntia? Cíntia, tá aí? Não tem, a Cíntia não tá aí, na enfermeira? Bom, foi? Ah, foi, é isso. Agora foi, tá? Então aqui, lembrando desses dois agravantes, tanto a subinfusão quanto a superinfusão, e aqui esse artigo bem curioso. Esse artigo mostra, assim, que os pacientes críticos têm... Oi? Ah, tá online. Cíntia, eu pensei que ela estivesse por aqui. Então, aqui é um artigo bastante interessante, que ela mostra que os pacientes de UTI, eles têm episódios frequentes de pausa na infusão, e quais são as causas da pausa para que ele tenha uma baixa adequação? Então, aqui, chama bastante atenção que são razões conhecidas, então não estou mentindo. Razão desconhecida porque o pessoal, nós da enfermagem, ou qualquer profissional, deixa de documentar o porquê o paciente entrou em jejum, né? Razões inapropriadas, eu queria verificar, procurei no artigo, que razão inapropriada é essa? Não sei, estou até hoje esperando, vendo que razão que inapropriada é essa. Procedimentos à beira-leito, passagem de catéter, né? Passagem de um dreno, então, procedimentos curtos, mas que demoram para reiniciar em função da dieta, disfunção abdominal, que é a evolução clínica, problemas relacionados a sondas enterais também interferem na infusão da dieta, sendo que, no total desse trabalho, 70% das pausas poderiam ser evitáveis. Então, isso chama atenção, né, e lembra que realmente nós temos uma equipe especializada que tem protocolo, mas a gente ainda tem alguns gaps que precisam ser melhorados. E aqui, quando eu falo das sondas, alguns cuidados básicos com a sonda. Além da infusão, além do processo de seleção de dispositivos, a obstrução, em pleno 2023, obstrução de sondas enterais, sim, acontece até os melhores hospitais. Taxas chegam até 35% de taxas de obstrução dessas sondas. Tem farmacêutico aqui no grupo hoje ou não? Não? Tá. Tá no online? Tá, perfeito. E uma contribuição importante para que essas taxas cada vez melhorem é o trabalho do farmacêutico clínico nos sounds multiprofissionais, tá? Então, faz realmente a diferença. As intervenções farmacêuticas nos sounds melhoram a adequação das prescrições em até 75%, tá, dessas prescrições médicas aqui. Em relação à lavagem da sonda, duas ações importantes: irrigar e diluir. Irrigação, cada serviço tem seu protocolo de irrigação da lavagem da sonda. Importante quando eu trabalhava muito com indicador de perda de sonda, as minhas taxas de obstruções eram as menores. Por quê? Porque, para mim, eu colocava para a equipe, gente, vai ficar em jejum,
vai pausar por algum momento, vai lavar a sonda, né? Desconectou a dieta, vai lavar a sonda, reiniciou a dieta, antes de reiniciar a dieta, lá vai ser essa sonda. Tá? Então, já? Ixi, então, vamos lá. Então, aqui, então, agilizando aqui em relação aos cuidados voltados para a irrigação dessa própria sonda enteral, né? Temos aqui a retirada dessa sonda enteral, então, cuidado e manejo. As retiradas, elas podem chegar até 69% dessas retiradas. Os cuidados voltados à própria retirada, então, tem os protocolos e o manejo do paciente que está com delírio. Complicações com gastrostomias existem, sim, depende do manejo, e é importante a conduta de acordo com cada tipo de evento adverso com a sonda de gastrostomia, tá? Broncoaspiração, cuidados específicos para broncoaspiração, cuidado multiprofissional. Então, entra a fisioterapia, entra a farmácia, a fonoaudiologia nesse protocolo de cuidado, né? Importante, protocolo guiado por enfermeiras aqui, a taxa de overfeeding é menor quando se tem enfermeiras envolvidas nesse processo de cuidado, tá? A parenteral, medicação de alta vigilância, é importante lembrarmos que é uma medicação potencialmente perigosa, medicação que pode levar à morte se não muito bem cuidado, e nós temos aqui um checklist nesse cuidado todo na instalação da nutrição parenteral, tá? Então, lembrando isso, os dados da bolsa, são imprescindíveis na instalação. Então, por isso que alguns serviços é feito por 2 enfermeiros na instalação dessa solução, né? Há uma pressão muito grande aqui, muito complexa. Em relação à parenteral industrializada, temos aqui algumas parenterais que são diferenciadas somente na cor ou na denominação aqui, tá? Que isso é importante para que nós enfermeiros tenhamos conhecimento dessas parenterais que são industrializadas, o controle de temperatura dessa bolsa na instalação por conta do risco do choque térmico, né? Uso de bombas no sentido de evitar o extravasamento da parenteral em relação à nutrição parenteral, tá? As condutas que nós podemos fazer em relação aos próprios cuidados, né? O equipo fotossensível para o uso das soluções parenterais aqui, uso de soluções polivitamínicas, infecção de catéteres, aqui algumas condutas que devem, sim, ser utilizadas para prevenção de corrente sanguínea, né? O uso de vias de catéter duplo lumen em relação a qual tipo de via, então, via exclusiva, preferencialmente na via distal desse catéter, tá? O tipo de catéter aqui, então, lembrando, né, que não tem muita diferença em relação ao tipo de catéter, então, cuidado tem que ser feito para todo tipo de catéter, tá? Em relação ao uso de parenteral, causas desconhecidas também contribuem para a baixa infusão da nutrição parenteral, mesmo que seja medicação de alta vigilância, né? E aqui uma dica em relação à parenteral, uma expressão mnemônica do cuidado em relação ao manejo dessa solução, tá? Então, isso segundo o National Health System da Inglaterra, né? E aqui a atenção do cuidado. Então, que cuidados nós temos que ter em relação ao paciente que está indo embora de alta? Lembrar de cuidado, feedback. O paciente, a família só vão entender a importância do cuidado quando ele vai manipular a sonda, vai utilizar o equipe e vai entender como é que faz o gota a gota. Não adianta entregar a cartilha nos 45 segundos do tempo, tem que manipular desde a introdução dessa dieta enteral, tá? Bom, eu passo depois o vídeo da instalação dessa própria nutrição parenteral, né? Deixa aberto para dúvidas, se nós tivermos alguma dúvida. E, Rose, eu gostaria de agradecer, então, por essa oportunidade que tivemos nesse encontro de hoje para falar um pouco de terapia nutricional, circular de enfermagem. Imagina, eu te agradeço demais, foi incrível, o nosso tempo está super corrido e é uma pena, então a gente vai te encher sua caixa de e-mail com perguntas. E quer complementar, Carla? Tem um mimo para a Cláudia? Queria agradecer a sua presença, pena que o tempo é pouco para o tanto de conteúdo que tem para passar, mas já fica aqui o convite para você voltar em outro momento, para a gente continuar conversando. Obrigada a todo mundo que pôde estar aqui presente hoje, e aqui é uma forma de agradecimento nosso por você ter vindo aqui hoje. Obrigada, gente!